Uma das grandes sacadas em trabalhar com martelinho de ouro é a possibilidade de poder faturar muito num curto espaço de tempo. É claro que você só consegue ter um bom faturamento em poucas horas de trabalho tomando as decisões certas. Na aula de hoje eu vou te mostrar como alcançar um faturamento de R$ 850 em um único trabalho executado em mais ou menos umas 3 horas e meia. Então, não dá bobeira, já curte esse vídeo, já clica aí no coraçãozinho, compartilha, joga o link dessa aula no grupo de amigos que você possa ter, que tenho certeza que vai te ajudar, se você vai começar do zero ou se você vai começar a agregar um martelinho de ouro naquilo que você já faz, e pode ajudar muita gente que tem interesse em entrar na nossa profissão. Então, sem mais delongas, bora lá para a aula. Fala galera, beleza? E aí? Será que tá rolando? Opa, deixa eu ajustar aqui. Se vocês estiverem me vendo, me ouvindo, já manda uma mensagem aí no chat, só pra gente ter certeza de que tá tudo bem. Imagem, som, tudo dentro dos conformes. Deixa eu só acessar o meu retorno aqui para poder ter a certeza. Aí, para mim tá tudo ótimo aqui. Patrícia Almeida, Douglas Rosa, Antônio José, Eduardo Campagnoli, Davidson Tavares. Fala, Davidson, beleza? Douglas Rosa, Natanael. Fala, Natanael. Firme e forte por aí? Bora lá então para cada detalhe dessa aula de hoje. Falando em detalhe, o que define um martelinho de ouro de alto nível para um martelinho de ouro medíocre. Medíocre vem de média, né? Um martelinho de ouro comum, um martelinho de ouro que faz aquilo que todo mundo faz, consequentemente recebe ou ganha aquilo que todo mundo ganha. São os detalhes, né? Quanto mais você aprende que nos detalhes da simplicidade das técnicas, talvez te levem a grandes resultados. Talvez não, com certeza te levem a grandes resultados na finalização de vários trabalhos. Se você vai iniciar no martelinho de ouro, do absoluto zero, se você já tem anos de experiência dentro da nossa profissão, preste muito bem atenção nos detalhes. Porque, no final das contas, é o que define um resultado de alto nível de um resultado medíocre. É os detalhes que vão definir se você consegue ter um bom faturamento, ser reconhecido, ser valorizado, ou simplesmente, cara, comer o pão que o diabo amassou dentro da nossa profissão. Nessa aula de hoje, eu quero te mostrar como faturar 850k ou R$ 850 em 3 horas e 30 minutos trabalhando apenas com o martelinho de ouro. Eu não sei o que você faz da vida hoje, o quanto você fatura por hora, mas cara, isso daqui te coloca talvez no 1% da população brasileira. Provavelmente você não sabe dessa informação, se sabe, vale a pena relembrar aqui, mas 95% da população brasileira, né, no final de um mês fatura menos que R$ 3.000. Vivem com menos de R$ 3.000, seja de salário ou acumulado fazendo bico ou o que quer que seja. 95% da população brasileira, né, vivem com menos de R$ 3.000 ao longo de um mês todo. A gente está falando aqui de faturar R$ 850 em 3 horas e 30 minutos. Se você faz 2 carros como esse em apenas um único dia, um no período da manhã, outro no período da tarde, 850 mais 850 daria R$ 1.600, R$ 1.700 em apenas um único dia. Muito mais do que eu sempre prometo aqui para vocês. Em cada uma dessas aulas eu mostro os detalhes que você precisa prestar atenção para em apenas um único dia, trabalhando somente com o martelinho de ouro, se alcançar um faturamento de R$ 1.000. Então vamos lá. Dá uma olhada no amassado que a gente vai mexer hoje.
no enrosco que a gente vai entrar. Tampa traseira de uma Hilux, uma caminhonete bem comum, mas mais importante do que o carro que a gente está mexendo aqui, para os mais espertos entre cada um de vocês, são os porquês, né? Ou aquilo que a gente faz na remoção do amassado. Porque é exatamente isso que você pode replicar em outros trabalhos. O que você vai aprender sendo feito aqui pode ser colocado em prática numa tampa traseira, num paralama, numa porta, num capô, que mais? Quais peças um carro tem? Num teto, por que não? Os princípios dessas técnicas podem ser replicadas em outros trabalhos. Então preste muito bem atenção nisso. Qual que é uma das características que traz dificuldade para esse amassado aqui? Primeiro, o nível de tensão e onde ele acabou pegando. Tamanho é o que menos importa dentro da nossa profissão. Dá para perceber que nessa região, olha lá, olhando aqui a outra parte, tendo ela como um guia, a gente tem dois vincos aqui que eles são bem suaves. Tem um outro vinco nessa parte de cima aqui, um pouco para baixo do amassado, que também foi completamente desfeito, ó. Você consegue visualizar aqui. A gente tem uma região que ela não é completamente reta. Um outro ponto que chama atenção, pelo impacto da batida, mesmo o carro sendo muito novo, uma pintura 100% original, olha o que acabou acontecendo aqui na região de cima. Um leve descascado ali, né? Uma leve trinca. Nesse caso já chegou a sair parte da pintura. Eu, se fosse dono desse carro, e provavelmente vocês aqui, jamais pintariam uma tampa nessa cor, com um detalhe nessa região de cima, por causa dessa trinca aqui. É o que a maioria dos proprietários de carros sensatos acabam fazendo, né? Os caras que valorizam o carro simplesmente fazem o que vai ser feito aqui, ou pedem para fazer o que a gente vai fazer. Uma outra coisa, dá uma olhada nessa parte de baixo aqui, como ela está bem tensionada. Se você não entende como distensionar esse amassado dando um primeiro impacto, depois quando você vai mostrar o resultado lá na finalização, vai fazer como talvez 99% dos martelinhos de ouro aqui da internet. Vai colocar o carro numa área escura, dá um miguezinho de 3 segundos ali no final, uma zapeada, opa! Nada de pegar granulação e ondulação, videozinho mais ou menos feito com 20 metros de distância do carro, 7 horas da noite, com as luzes da oficina apagadas. Por quê? Porque você não copiou aquilo que precisava. Em alguns dos detalhes das etapas, talvez você não tenha prestado tanta atenção. Um bom sinal em tampas traseiras é quando ela tem essas capas aqui. Significa a possibilidade de um bom acesso aqui dentro. Talvez removendo essas capas você vai encontrar um bom acesso. Dependendo de onde o amassado pegue, tirando a fechadura ou essas travas aqui na lateral da tampa, você consegue guiar uma ferramenta aqui também e chegar até o amassado, né? Por essas regiões. Então, a gente tem algumas possibilidades, antes mesmo de decidir entre qual vai ser usada. Só mostrando quais possibilidades são essas, né? Porque às vezes você já destrava ali mentalmente, só olhando e analisando num orçamento com seu cliente o que pode ser feito. Aqui é onde o amassado ligeiramente cresce, né? E cresce por quê? Porque quando a gente joga o foco de luz ali, parece que, sei lá, é mais assustador do que sem a lâmpada, né? Você consegue visualizar mais a pressão no centro do amassado. Olha lá. Como ela é bem nítida ali. O que a gente faz agora? Opa! Caramba! Eita!
Pera aí. Agora voltou. Acho que não caiu. Estamos ao vivo. Estamos. Apertei uns botões tudo errado aqui. A gente parte para o processo da desmontagem. Estão conseguindo me ouvir aí? Perfeitamente. Estão conseguindo me escutar? O que você acha que o meu irmão tá fazendo aqui, ó? Vamos ver quem vai acertar. Manda aí. Ó. Você percebe que ele faz uma leve marcação no parafuso. Quero ver quem vai acertar agora. Migrei de garçom para martelinho. Boa, Douglas. E aí? O martelinho tá faturando mais, tá no começo. O problema do martelinho é que não tem gorjeta, né, cara? Estou migrando, na verdade. Por que vocês acham que ele tá fazendo esses pequenos riscos aqui, ó? Olha lá. E aí? Vai começar a explicar, mas antes de matar a cobra, vamos ver quem acerta. Quero aumentar o som para vocês poderem acompanhar. Caraca, ninguém nem vai arriscar. Regis Mazotti, miserável. Acertou na onde dorme a coruja. Deixa o meu irmão te explicar. Aí eu vou, troco a cola, coloco certinho aqui, ela cola. Aí eu vou ver a cola. Por quê? O que você tá marcando aí? Por quê? Eu sou meio lerdo. Aí eu vou, troco a cola, coloco certinho aqui, ela cola. Aí eu vou ver, de vez de eu parafusar esse, eu parafusei aqui. E aí fica faltando parafuso, porque depois que fecha aqui dali, não dá pra parafusar esse, ó. Aí agora eu pego, ó, tá vendo? Faz só uns skinzinhos de nada, ó. Dá uma marcadinha, mas é coisa simples. Eu sei que é aqui que eu tenho que parafusar depois. Porque a capa, ela vai parafusada aqui depois, ó. A gente não chegou a mostrar, mas ela tem parafusos por cima da capa. Tem um aqui, outro ali, outro lá. E às vezes depois de desmontar, você perde aonde estavam os parafusos, né? Você pega esse parafuso, coloca aqui. Depois como você vai colocar a capa aqui? Se ela só tem o furo aqui, ela não tem aqui, né? Então meu irmão faz essa marcação para agilizar o processo depois e não ficar completamente perdido. Você tira, olha lá, aqui ó. Aí na hora que eu for montar e eu ver esse pontinhozinho de nada, eu vou falar, pô, parafuso é aí, velho. Contando que o outro que é por cima, ó, não tem, ó. Bom, não sei se vocês conseguiram entender. A gente vacilou ali. Eu estava adiantando um outro carro, atendendo orçamentos que estavam chegando na oficina, mas o que acontece aqui? Dá para perceber que ainda tem um pouco de cola aqui, ó, de dupla face. Essa capa que está aqui, se a gente pegar, cadê? Aqui. Ela é colada. Ah lá, agora sim. Aqui dá para visualizar. Ela é colada nessa parte de cima e ela é colada nessa parte de baixo. E dá uma olhada nos parafusos que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4 parafusos. Só que quando você tira essa capa, tem os parafusos da parte de metal que ainda é um acabamento para chegar nos acessos que a tampa tem. Muitas das vezes o que acontece? No começo do dia, você vai lá, arranca esses parafusos, tira a capa, já na sequência, tira aqui, né, a capa, ó, e arranca esses parafusos e quando vai colocar, coloca nos buracos da capa. Simplesmente depois de ter colado a dupla face aqui. E cara,
vai aqui, ó, sei lá, quase uns 2 metros de dupla face, sei lá, 1,80 m de dupla face, e a gente usa aquela da 3M, cara pra caramba, e às vezes já chegou a acontecer de ter passado a dupla face, né, novinha, limpado aqui, passado um thinner de limpeza para ela fixar muito bem, e quando vai colocar o parafuso tá tampando o buraco que prende a capa. E aí você tem que arrancar toda a dupla face, perde ela toda. Então, essa é uma sacada que vai te ajudar muito nesse processo aqui. Porque quando você for arrancar marcando depois de um dia ou no final do dia, quando vou fazer a remontagem, você já fez milhares de coisas, né? Milhares de orçamento, já foi ali resolver coisa de banco, aquela correria doida de uma oficina, você volta e sabe aonde estão os parafusos ali, né? E dá uma olhada aonde o amassado acabou pegando. É sempre assim. Para dificultar ainda mais, o amassado acaba pegando num reforço, debaixo de uma chapa, debaixo de uma travessa, numa área onde a ferramenta fica escapando. Ele está literalmente a parte mais tensionada dele debaixo desse reforço ali, como você consegue visualizar. Só que isso não é difícil de resolver. A gente vai tirar essa tampa, levá-la para a bancada já está esperando ali para poder continuar o trabalho. Mas antes de trazê-la para a bancada, foi feita isso daqui, ó. E eu quero te mostrar o porquê e como foi feito. Peraí. Tá muito acelerado. Vamos lá. Agora sim. Um dos maiores segredos, se você deseja entrar nesse mundo de remoção de amassados, utilizando as técnicas do martelinho de ouro, é dar um bom primeiro impacto na peça. O que isso significa? Trazer o máximo possível do amassado sem interferir na granulação. E para fazer isso, nesse caso, a gente tem algumas estratégias que poderiam ser utilizadas. Simplesmente desmontar a tampa e empurrar com a mão. Provavelmente voltaria boa parte desse amassado. Ou até mesmo desmontar a tampa, pegar alguma ferramenta ali, tentar entrar em contato com o amassado e trazer boa parte dessa pressão. Ou utilizar a cola quente, colar aqui algumas ventosas, esperar ela secar e vir dando alguns trancos para aliviar o que aconteceu aqui. Ou a que eu vou utilizar nesse momento, que é a cola fria. Funciona e funciona muito bem. Mas mais interessante de dizer que funciona é te mostrar como funciona. E você vai entender isso agora. A primeira coisa, a peça precisa estar bem limpa. Peguei um pano aqui, o carro está bem limpo. Simplesmente passei esse pano. Você pode, sei lá, pegar uma massa de polir ou aplicar um desengripante aqui, alguma coisa para tirar toda a oleosidade, sujeira da peça e por aí vai. Outra coisa interessante, eu gosto de esquentar tanto a peça, isso alivia um pouco os trancos que eu vou dar aqui, e eu gosto também de fazer uma pré-ativação aqui da cola. Hoje está um dia bem frio aqui na minha cidade, está até meio dura a cola fria aqui, ó. Então eu dou uma ativada nela, já dá para perceber, ó, que com o dedo ela já está fixando bem. E agora a gente vai para esse tranco, né? A primeira coisa que eu vou fazer é começar pelas beiradas. Nunca comece puxando pelo meio. Sempre venha pelas partes inferiores do amassado, ó. Colo, dou um movimento para tirar o ar ali, fazer com que ela fixe mais e pequenos trancos, sem colocar muita pressão. Subo um pouco mais, mesma coisa. Pequenos trancos. Você nunca vai colocar cola fria e bum, dá aquele porretão. Vou aquecer um pouquinho mais. Como eu disse, tá um dia bem frio aqui na minha cidade.
Isso vai ajudar e muito aqui. E você percebe que, deixa eu ajustar aqui o aquecedor, você percebe que essa tensão, ela está sendo bem aliviada, né? Estou mexendo aqui na cola para deixar ela bem ativada. Com o mínimo de esforço, eu consegui fazer com que ela fixe ali e puxe. Mais um aqui na parte de cima. Puxo. Eu vou tentar mais uma vez nessa parte sem pegar a região aqui aonde a tinta já saiu. Excelente. Vamos começar uma segunda rodada. Vai trazer mais um pouco. Uma das coisas que eu faço para ajudar a limpar é ir recolando ali pro chão. Mais uma. Mais uma. Dá uma olhada. Como boa parte da tensão ela foi reduzida e ao mesmo tempo deixou ali só o ponto principal do amassado. Nessa região aqui, ó, não adianta tentar ficar levantando com a cola. Corre o risco da gente aumentar essa trinca e ao mesmo tempo essa parte ela é muito dura. Vai ser resolvida nas etapas que virão pela frente. Olha a parte de baixo, como ela distensionou bastante, principalmente aquela tensão, ó, que estava mais ou menos aqui. Agora é continuar o processo. Meu irmão vai fazer a desmontagem da tampa. Ela ainda está completamente montada. A gente vai tirar ela, levar para a bancada e continuar essas etapas. Opa, tô de volta. Peraí. Agora sim. E aqui o processo que você estava acompanhando até ela chegar novamente na bancada. E dá uma olhada no que aconteceu. Acho que eu já dei uma prévia. Peraí. Tá muito rápido. Foi. Tampa na bancada. E adivinha o que a gente tem aqui? Deixa eu te mostrar. O amassado, ele pegou exatamente embaixo desse reforço aqui. Se acostumem com isso. Isso praticamente acontece em cada 9 carros de 10 que passam aqui pela nossa oficina. Você espera que o amassado pegue numa área aberta e sempre tem uma chapa, um reforço, alguma coisa ali para complicar o processo que estava indo bem. Então o que eu posso fazer? Como ele já está solto e é bem molinha essa chapa, eu posso pegar ela aqui, ó, virar, literalmente virar ela inteira assim, não se acanhem, porque agora ó, eu tenho total acesso e eu chamo de na cara do gol. Vou pegar uma ferramenta, a espátula, e vou arrancar aquela massa ali. Tomando cuidado que depois eu posso pressioná-la aqui para utilizá-la novamente. Ó, bem na maciota. E olha lá. Ela tá aqui. Depois eu consigo fixar ela de novo ou fixar ela aqui, passar uma cola, virar, né? E fazer com que ela fique pressionada ali na lata. Aproveito e já arranco esse excesso aqui, porque ele sempre atrapalha, cara. Às vezes você tá batendo com o toquinho aqui em cima dele e essa borracha fica amortecendo.
agora sim, eu tenho um baita acesso para trabalhar aqui nessa região, ou até mesmo alguma alavanca por essa daqui. Virar a tampa, amarrar ela na bancada, pra gente meter o pau nesse carrinho aqui. Bora! Tá percebendo como os mínimos detalhes fazem total diferença, né? Como simplesmente o fato de arrancar aquela calafetação ali vai fazer com que você consiga fazer com que o processo flua e não fique brigando com ele. Dá uma olhada no que sobrou pra gente resolver aqui. A pior parte, né? Talvez nesse amassado, se a gente tivesse trazido a tampa para a bancada, tirado aquela calafetação, empurrado com a mão, a gente teria um resultado bem parecido com esse. A cola fria, ela funciona muito bem, né, para fazer o que muitas das vezes dá para a gente fazer, pelo menos nas áreas abertas, com outras possibilidades, com outras ferramentas. Agora, quando você tem áreas extremamente fechadas, cara, vai ser sensacional utilizar a ferramenta para poder dar um bom primeiro impacto, né? Essa cola fria. E é doido, né? Que talvez para muitos de vocês não tenha irrelevância isso daqui. Mas quem já trabalhou, manda aí no chat. Seja com uma alavanca, seja com toco, batendo em grandes amassados como esse daqui, ou no que sobrou de um grande amassado. E quando tem essas calafetações, fala aí o que acontece. Eu acho que o Regis acertou ali. Será que ele vai acertar aqui de novo? Quando você está tentando levantar um amassado, tem uma manta atrás, tem, cara, aquelas mantas que parecem tipo uma fibra, né? Eu ia falar fibra de carbono, mas não é, não. É uma fibra meio branca também. Tem aquelas colas tampa traseira de Jeep Renegade. O cara que inventou aquilo vai arder no quinto dos infernos. Junto com o cara que inventou aquele reforço do para-choque da Maroc. Esses dois vão direto, velho. Você pode ter certeza. Toda vez que a gente pega um amassado ali, é uma desgrama para arrancar aquela reforcinha, uma desgrama para arrancar aquela calafetaçãozinha da tampa do Renegade, né? Você pode ter comprado a ferramenta de adamandio lá na Marvel. Mandou fazer na onde foi feito, cara, o escudo do Capitão América. Que ele não vence aquela calafetação da tampa traseira do Renegade, né? Se você pega uma ferramenta ali e fica tentando levantar um amassado junto com aquela calafetação, eu acho que é a mesma coisa de tentar levantar um amassado com a manta de blindagem, né? Tipo, você faz força, mas não passa pra lata. Esses pequenos pontos aqui, eles atrapalham e atrapalham muito. Porque quando você tiver aqui virado, batendo ali, essa pressão da ferramenta, a pressão da alavancagem, não passa para a lata como deveria passar. Ou às vezes você tá cutucando, batendo, a pressão tá segurando, né? Aquela afetação lá atrás. Só que você vai empurrando. Às vezes ela rompe e no momento que rompe você não consegue controlar a força. E faz aquele bico fila de uma égua, ou até mesmo pode trincar a pintura, dependendo do impacto que você der. Então, detalhes. Essa aula poderia chamar a importância dos detalhes no martelinho de ouro. Ou os detalhes que vão fazer com que você fature R$850 em 3 horas e meia em apenas um único trabalho dentro do martelinho de ouro. São detalhes. Simplesmente o fato, às vezes, de não cortar essa calafetação, tentar ficar batendo nela, tentar fazer esse amassado com a peça lá no carro, aumentaria em tempo para, sei lá, 4 horas e meia, 5 horas e meia, 6 horas e meia, o dia todo fazendo o trabalho. E talvez o dia todo e o trabalho não fique tão bom ali na finalização. Então, leve isso em consideração. Porque agora a gente parte para essa etapa, ó. Serão as principais ferramentas. Provavelmente
Provavelmente essas duas serão as principais ferramentas utilizadas para fazer esse trabalho. Martelo e um toco de madeira. Talvez depois eu pegue a chave, que também é um toco, e o pininho para poder dar um leve acabamento em alguns pontos. Como isso vai funcionar? Vocês sempre me perguntam aqui. Olha só o meu posicionamento. Peça na bancada, extremamente fixada e amarrada. É como se ela estivesse no carro, mas de uma maneira muito melhor aqui. Eu tenho conforto para poder trabalhar, sentado num banquinho a meia altura, lâmpada um pouco para cima da lata, o reflexo dela, né, reflete bem no centro do amassado. É um posicionamento para começar um trabalho, focando bem em granulação. Se a lâmpada estivesse mais longe, mais abaixada, minha visualização dessa maneira, eu estaria provavelmente eliminando as ondulações. Então, ó, eu vou pegar um toco de madeira, simplesmente colocar ele aqui embaixo, ó, consigo ir riscando, né, movimentando. Aqui era onde estava a cola que iria me atrapalhar. Com um martelo, dando leves batidas e levantando todo o amassado. Esse vai ser o posicionamento feito ao longo de todo esse trabalho. E no canto aqui, eu posso inclinar o toquinho, ó. Vamos ver se vai funcionar bem. Ele para aqui no canto, ó. Inclino bem, para ali e consigo, meio que na diagonal, vim dando as batidas que precisa. Chega aí, para você visualizar como a ferramenta se mostra aqui. Olha lá, ó. Eu vou colocar ela nessa região, ó. Quando eu risco lá embaixo, o movimento, como você acabou de visualizar, eu consigo ver aonde ela está. Dessa maneira, eu consigo ir aplicando a força e conduzindo ela. Posso ir levantando aqui, trazendo, até chegar nessa parte. Eu posso começar aqui tirando a pressão, ir trazendo, até aliviar aqui. Como eu já devo ter mostrado, é preciso tomar um cuidado danado, que isso aqui é da tampa, é o desenho dela. Às vezes você se confunde, começa a baixar esse vergão, levantar aqui o centro e vira um boné velho. Então bora lá, te mostrei como vai funcionar, agora eu quero te mostrar a principal técnica para ir levantando esse amassado. Então, bora lá da sequência. O que a gente precisa fazer aqui? Ou o que você precisa ter em mente quando estiver utilizando um toco de madeira, um martelo para baixar, ou até mesmo uma alavanca para levantar esse amassado? A questão de quanto mais você já conectar, né, trazendo essa pressão aqui da batida para a altura ideal da lata, interferindo o menos possível na granulação, mais qualidade você vai trazer para o trabalho com uma velocidade muito maior. Quanto mais erros você cometer, provavelmente você vai ter que corrigir esses erros. E quanto mais erros você comete, se você não tem tanta experiência, cara, isso vai afetar na qualidade final do seu trabalho. Então, deixa eu trazer a lâmpada um pouquinho para frente. Acho que aqui ela está perfeita. Um pouquinho para trás. Maravilha. Eu vou aquecer essa lata. É extremamente importante fazer isso. Eu vou aquecer bem. Esse impacto que a gente tem aqui não é um impacto tão simples assim, né? Ele tem uma certa tensão ali no centro. Se não tivesse tão tensionado, a cola fria teria trazido todo ele. E agora, vou chegar aqui com o toco. Ó, o meu toco, ele tem dois lados. Essa parte, que é uma parte maior, você consegue visualizar aqui, ó, dá pra ver, né? E ela tem uma parte menor, com a ponta no sentido do risco. Eu começo um amassado como esse pela parte maior. Posso dar umas 3, 4 batidas aqui para tirar essa pressão, depois simplesmente mudo o toco e já consigo focar
no centro dele ali. Então vamos lá. Martelo aqui embaixo, lata aquecida. Vou começar pela parte de cima. Estou até riscando aqui, ó. Já dá para perceber que a ferramenta tá passando ali no centro dele, né? Você consegue facilmente visualizar, ó, o caminho que ela já fez. Esse é um processo que eu chamo de passadas. Não adianta querer tentar levantar um amassado como esse já na primeira batida. Você vai acabar fazendo um ponto de granulação forte demais, marcando demais a lata, ou, muitas das vezes, até trincando a pintura, cara. Então, aqueço novamente. E agora eu vou começar pela parte de baixo. Eu dei uma passada dessa região para cá. Agora eu quero começar daqui para lá. Vamos ver como vai funcionar. Acho que já dá para perceber como a granulação ela vai mexendo ali, né? Você consegue visualizar, ó, que ela tá levantando, mas ao mesmo tempo não com aqueles bicos muito finos. Isso é o segredo de já tentar vir conectando. Olha lá, como ele vai se integrando. Vou passando para a parte de cima. Eu confesso que eu acreditava que estaria menos tensionada aqui a lata. Eu tô dando umas pauladas meio nervosas aqui para poder levantar, cara. Uma região bem dura. Aqueço de novo. Tá bom. Mais uma vez. Toquinho aqui na parte de baixo. Trazendo a pressão. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu quero te mostrar como existem pontos de tensão, principalmente nessa região, ó, que travam o amassado. Possivelmente pode ser ele que está segurando essa pressão. Para poder visualizar ali muito bem, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir um pouquinho mais para trás, abaixar um pouquinho a lâmpada e olha lá, como ele automaticamente já se revela aqui. Eu posso até ajustar um pouquinho mais, ó, trazendo aqui para trás, vim chegando um pouco mais próximo do amassado e você consegue visualizar aqui a diferença, né? Olha como esse ponto está muito tensionado. Aqui, como eu tenho uma certa pressão também. E agora eu posso pegar um outro martelo. Vou até correr aqui e pegar ele. Peguei. Que vai facilitar esse processo de abaixar esses vergões. Ó, é um martelo, deixa eu voltar um pouquinho, de PP. A ponta dele é bem compatível com o tamanho do ponto em que eu quero abaixar.
Então, bem na manha, vou ajustar aqui, eu vou levando levemente essas pressões para a lata. Posso pegar aqui, ó. Com certeza, esses pontos, eles acabam segurando, né, a pressão aqui do centro do amassado e fazem com que eu precise usar mais força. Se você está levantando, seja granulação, seja ondulação, e está tendo que trabalhar com muita força, cara, pare. Alguma coisa pode estar errada. E aqui, como a gente facilmente conseguiu identificar, essas pressões acabam agarrando o amassado, né? Bom, deu uma aliviada ali nelas, o que eu vou fazer? Mais uma vez, processo de repetição. Aqueço. Bom de aquecer, toquinho novamente. É incrível agora como baixou a força que eu estou fazendo aqui embaixo. Praticamente, eu estou soltando, né, só o peso do martelo no toquinho e já estou abaixando, levantando cada pequeno ponto como desse daqui. Posso agora, ó, para acelerar, pegando o martelo, já corrigindo cada pequeno ponto. Dessa maneira, né, eu vou aliviando todas essas tensões e repetindo todos esses processos que você acompanhou para chegar nesse resultado na sequência. Dá uma olhada no que aconteceu aqui e como a granulação ela foi modificada. Mas ao mesmo tempo, o mais interessante aqui que vocês reparem é que aquela pressão do amassado, ela foi completamente eliminada, né? A granulação é nítida, que
que a gente consegue visualizar ali os pontos que estão diferentes da granulação original, mas aqui, exatamente isso que eu queria que vocês percebessem. Depois de dar um primeiro impacto, utilizando, né, a peça, ou como é que fala? Poderia dizer, utilizando ou aproveitando do benefício da peça estar no carro, eu aliviei aquelas pressões em volta do amassado. Depois, tirei a tensão principal do centro e quando empurrei aquele contorno do amassado, é como se tivesse fechado um ciclo. Esse é um dos princípios utilizado em vários tipos de amassado. Você dá um bom primeiro impacto, depois entra ali resolvendo, né, as pressões do centro dele e depois você fecha esse amassado batendo um contorno em volta dele. Para a galera que está um pouco mais avançada, às vezes você vai entrar em trabalhos que talvez você sinta que, como é que eu poderia dizer, que está esticado. Pô, todos os amassados que eu faço, a lata tá esticada. E às vezes é o fato de você não ter fechado esse amassado. De ter simplesmente levantado, né? Dado um primeiro impacto ali com qualquer que seja a ferramenta, não importa se você usou um pau de goiabeira, uma fibra de carbono da Tesla que o Elon Musk fez. Isso que eu tô dizendo é muito mais importante do que qualquer pedaço de ferro, de madeira, de qualquer coisa que a gente chame de ferramenta. Esse é um princípio, né? Quebre os princípios e você vai ter que arcar com os custos e resultados. Siga os princípios e você, cara, vai fazer com que o trabalho flua. Você vai se surpreender com o tempo em que você leva para fazer um trabalho. Independente de quem você seja, quer você queira, quer você não queira, se você não entende os princípios dentro do martelinho de ouro, nunca na tua vida você vai fazer um trabalho como esse. Nunca na tua vida você vai chegar num faturamento de 40 mil reais por mês, que sabe beliscar os 50 mil reais por mês, trabalhando somente com o martelinho de ouro. Sem entender os princípios, nada funciona, cara. E esse, para resumir, é um dos mais importantes. Olha lá, tá granulado no meio, mas ao mesmo tempo o amassado tá encaixado na lata, né? Eu me preocupei com a granulação, como eu disse várias vezes, desde lá do início, desde o primeiro impacto, desde começar com a parte maior da madeira, depois a parte mais fina, para chegar nessa etapa com a lata aceitando cada pequeno batida que eu der ali para pegar esses mínimos detalhes. Que às vezes você, meu grande amigo, senhores e mocinhas, vocês estão preocupados só com a granulação. Pô, queria aprender a fazer só granulação. Só que a granulação, ela começou lá no minuto 2 dessa aula. A gente começou a resolver a granulação lá. Quando começou a desmontar, quando começou a analisar o amassado, como começou a tomar as decisões que precisam ser tomadas, a gente começou a mexer com a granulação lá. Porque, olha agora, eu sei que vocês querem saber como passar essa fase, como passar essa etapa. Vai ser dessa maneira aqui, ó. Provavelmente a sua dúvida vai estar em como resolve a granulação, como conserta esses pequenos pontos que estão diferentes, se você reparar, na granulação original da lata. Vamos lá, o primeiro princípio é reduzir a ponta da ferramenta. Se eu estava utilizando primeiro para quebrar aquela tensão, essa parte maior, depois para essa e para essa, agora eu preciso de uma ferramenta bem mais fina para pegar esses pequenos detalhes aqui que você está visualizando. E esse é o momento. Se você começa com a ferramenta muito fina lá no começo, provavelmente vai marcar muito a lata, né? Pela resistência ali que a gente tem da parte afetada pela batida e tudo o que envolveu até chegar aqui, né? Os vergões que agarram o amassado. Vamos lá, aqueci, estou aqui com uma chave de fenda.
Exatamente isso. Que vai funcionar como o toquinho. Você já sabe como funciona o meu posicionamento. Risco ela ali embaixo, ó, e começo. Bem na manha. Levantando cada pequeno ponto. Bem na manha mesmo, porque agora, como a lata não tem tanta pressão, cada pequena batida que eu dou ali já vai transferindo aqui para a lata o impacto que precisa para copiar a granulação original dela. Bora lá, deixa eu me ajustar aqui. Você começa a perceber como a granulação está se misturando. Eu não peguei o pino ainda, vou correr aqui no meu painel. Vou pegar o pino e vou te mostrar o porquê eu vou utilizar ele. Eu até posso baixar utilizando o martelo, só com que o pino eu consigo pegar no mínimo do mínimo. E dessa maneira eu ganho muita velocidade. O que eu estou fazendo? Quando a gente sai levantando alguns pontos de granulação, às vezes você vai ficar tentando pegar pelo em ovo, que é, sei lá, pegar esse pequeno detalhe, esse pequeno detalhe. É muito mais fácil você vir juntando eles, você vai perceber isso. Olha o que eu estou criando, um leve pontinho de ondulação. Deu para entender? A gente tinha vários pequenos pontos aqui que precisavam ser corrigidos. Agora, eu meio que aglomerei eles, né? Juntei eles para levantá-los de uma maneira mais rápida. Vou aquecer. Sempre na maciota. Sem muita pressa. Ou, como eu sempre digo, sem pausa e sem pressa.
Olha agora como eu consigo vir levantando cada pequeno ponto e já misturando esses pontos 100% na granulação original, né? E dessa forma, eu repito esse processo aqui e finalizo toda essa região de baixo. Bom, e aqui tá todo o meu posicionamento. Sei que vocês iriam perguntar como é que tá funcionando as batidas com a chavinha ali embaixo. E é dessa forma aí, da mesma maneira que o toquinho. Lâmpada, ela ainda tá no sentido de granulação. Assim eu consigo ter uma baita visualização de cada pequeno ponto onde eu estou pegando e consigo finalizar essa etapa aqui de cima. Agora o que a gente faz? Parte para parte talvez mais difícil, para alguns sim, para outros não, que é a parte daqui do canto. Bora lá. E para finalizar esse trabalho, não tem muito segredo. Eu vou utilizar a mesma ferramenta, o toquinho de madeira. Deixa eu pegar ele aqui. Provavelmente comece com essa ponta, depois mude para essa, para pegar bem o vinco e faça basicamente os mesmos princípios que foram feitos aqui na parte superior dele. Vou te mostrar um pouco do processo, para que você pelo menos entenda e não fique no escuro em relação a como foi feita essa parte aqui. Ó, aquecer e aquecer bastante. Aqui a gente tem um leve descascadinho ali, né? Pelo impacto da batida que acabou acontecendo nessa região de cima. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Opa! Aí, acho que aqui tá perfeito. Toquinho aqui na parte de baixo dela. Ó, você consegue ver? Como está sendo bem rápido esse processo, estou até acelerando para essa aula não ficar muito longa. Vamos ajustar de novo. Acho que precisa abaixar um pouquinho aqui a nossa visualização. Aí, garoto. Olha como o vinco aqui, ele já foi quase todo refeito. Eu preciso fazer essa parte aqui do vinco para tirar a tensão e conseguir corrigir ali depois com facilidade. A lata já esfriou. Bora aquecer ela novamente. Vou aquecer bem. Toquinho. Opa, excelente. Vou utilizar o martelo, uma ferramenta boa para esses cantos. Uma das melhores vantagens de se trabalhar com um toquinho de madeira
é que ao mesmo tempo que ele faz os bicos são fáceis de serem abaixados. Essa é uma região que, sim, você precisa tomar um certo cuidado, porque ela é uma região meio seca, né? Você vê que cada batida passa para a lata com uma facilidade. Vou aquecer novamente. Agora eu posso trocar a ferramenta de metal por uma ferramenta mais fina. Vai ser a mesma chavinha aqui. Para ir pegando o mínimo do mínimo. Corrigindo cada pequeno ponto. Vou pegar aqui a madeira para bater um pouquinho mais firme. Agora já posso pegar o pino. São os mesmos princípios, né? E vim corrigindo cada ponto aqui e repetindo o processo até finalizar o trabalho. Bom, aqui uma leve lixada para tirar todas as marcas até do poste que a dona do carro deu ré e as marcas da batalha ali, de cada pequena batida. Uma lixa 2000, bem na manha, bem suave. Foi dado um polimento aqui. Dessa vez eu usei a Politriz para adiantar o processo, mas olha lá. Você consegue visualizar todo o esforço ou todos os detalhes que a gente utilizou e o resultado que cada decisão nos trouxe. Cara, vocês devem acompanhar muitos vídeos de martelinho de ouro por aí. E provavelmente, se participam dessas aulas há muito tempo, dificilmente vocês são enganados. Se bem que deve ter uns 2 ou 3 aqui que deve dar curtir em cada vídeo. Que é tipo assim, é como se a pessoa que tá fazendo o trabalho falasse, vou enganar os trouxa.
e você, o trouxa, vai lá e dá um curtir. Pô, ficou excelente o trabalho. E nem o respeito de te mostrar dessa maneira que você está visualizando aqui, quem está ensinando tem. Ou se você tem esse discernimento, você pega e opa, não ficou bom. Ou opa, o cara faz um baita trabalho, por que ele não quer mostrar o resultado? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu levo mais ou menos 3 horas e meia fazendo um trabalho como esse. Para te mostrar o resultado em 2 segundos, 3 segundos, com uma luz escura, movimentando a câmera ali. E quanto vocês não viram de pessoas por aí que para levantar um amassado como esse, o cara usaria uma torre de estiramento, um esticador. Só uma ferramenta como essa já investiria aí, dependendo, 5, 6, 8, 10 mil reais, né? Existem aqueles mini esticadores que vão por baixo do carro e o cara põe ali uma ventosa e vem puxando bem na manhinha, dando tranquinho, e depois é lâmpada de 12 fitas de LED e entra com um monte de ferramenta, fala inglês, não tá no Brasil. E resultado que é bom, nada. Te mostrar dessa maneira que você tá podendo acompanhar aqui, não ficou tão bom o trabalho, por que eu vou mostrar tão detalhado assim? Por que eu vou me esforçar em mostrar cada detalhe? Em ficar movimentando, como se você tivesse ali do meu lado, mexendo a cabeça e não parado, sendo enganado. Todas essas técnicas que eu trouxe aqui para você, desde o início, elas realmente funcionam por quê? Porque elas mostram o resultado que a gente tem a capacidade de chegar. Repetindo esses processos com ferramentas extremamente básicas, simples, sem salsi-flu-flu, sem lero-lero. Independente se você vai começar do zero ou já está trabalhando com martelinho de ouro há 150 anos. Cara, dá para você ter esse mesmo resultado. Dá para você entender os princípios e a essência da nossa profissão. Eu estava pensando agora há pouco que existem martelinhos de ouro que dizem que tem 10 anos de profissão, 5 anos de profissão, 20 anos de profissão, 30 anos de profissão. Só que ele se dedicou a aprender os princípios da profissão só 6 meses e parou no tempo. Porque o resto foi correr atrás de ferramenta, de lâmpada, disso, de aquilo, coisas que enfeitam a casa, mas não são o alicerce. Na verdade, se você não pega um trabalho como esse, por no mínimo R$ 850, demora mais de 3 horas e meia, tem, sei lá, 5, 6 anos de profissão, provavelmente você é um cara que tem, sei lá, 3 meses. Você só se dedicou a aprender os princípios ali nos 3 primeiros meses e hoje continua repetindo as mesmas coisas que foi ensinada, o basiquinho ali, e tá perdendo tempo, né? Se você não tem a capacidade de pegar um trabalho como esse, mostrar os resultados como está sendo mostrado aqui, e aqui ainda eu estava incomodado porque tá meio escuro, né? Não quis tirar o carro da mesma posição que estava, porque muitas das vezes, né, o carro quando chega tá num brilho danado, o amassado tá num reflexo danado, e quando vai mostrar o trabalho, o cara dá aquele gatinho, bota do lado de uma pilastra escura, paga as luzes e dá aquelas enganadas na galera, né? Então falei, cara, vou colocar mais para trás ali. O carro que tava atrás já tinha ido embora e vamos mostrar o resultado. Poderia ficar aqui 20 minutos te mostrando. Se desse para arrancar essa tampa, enviar para sua casa por e-mail, para você olhar aí e ver, a gente faria isso. Com certeza faria. Então dá uma olhada. Como a granulação ela foi encaixada principalmente nessa parte tensionada aqui da região de baixo, ó, onde o reforço estava ali. Agora, nitidamente, você consegue visualizar o vinco, como ele é suave aqui, ó, bem no meio. Ó. Quem tá percebendo, manda, tô percebendo. Olha aí. Ó, bem nessa região, onde estava o amassado.
E como os vincos aqui da parte de cima, eles são bem suaves, né? O ponto, agora ele foi pincelado. A gente tinha a tinta dessa Hilux, na verdade de um modelo mais antigo, onde a gente fez a lateral na semana passada. E usamos a mesma tinta ali. E tá aí, como eu disse, sem enganação, sem lero-lero, sem usar R$ 1 milhão de ferramentas, se preocupando com o princípio do resultado e o princípio da valorização. Provavelmente alguns de vocês devem ter ferramentas mais caras que as minhas, mas pegariam esse amassado por R$ 300 e seu cliente acharia caro. Eu sempre me preocupei com duas coisas: resultado, entregar um resultado de alto nível e ao mesmo tempo receber muito bem por isso. Não adianta você ter ferramentas e seu cliente não quer pagar nem R$ 150 por um trabalho que você faz. Não adianta você ter um melhor ponto, a melhor oficina e, cara, você fatura R$ 1.000 uma vez a cada 15 dias. Não adianta você ter investido em uniforme, cartão, investir em propaganda na internet. Sei lá, cara, se pelejando, você ganha R$ 2.000 por semana. Você está esquecendo dos princípios da nossa profissão. Enquanto você não focar nos princípios, enquanto você não focar no feijão com arroz, você vai ser mais um iludido vivendo aí, ou vivendo aqui na internet e vivendo aí na vida real. Mais um cara que acredita no conto da carochinha. É isso. Mais uma aula sendo finalizada. Eu espero que você saia daqui com respostas para suas dúvidas, que você saia daqui levando aquilo que mais importa, entendendo como chegar em um resultado com o menos tempo possível, né? Entregar um resultado de alto nível sem se matar. Peraí. Opa, tá tudo certo aqui. Sem se matar ao longo do trabalho. Fazer com que o processo flua, né? Fazer com que você passe pelo trabalho sem deixar um rastro. E ao mesmo tempo se sinta cada vez mais feliz e motivado com os resultados que você entrega. Então é isso aí. Mais uma aula sendo finalizada. Deixa o seu curtir aí, cara. Toda vez eu esqueço. Essa é uma das coisas importantes para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Deixa o seu curtir. Tá vendo depois do horário? Deixa um comentário aí. Ficou alguma dúvida? Se é que ficou alguma dúvida. Se não me segue aqui no meu canal no YouTube, me segue no Instagram, Facebook. Praticamente todos os dias tem um conteúdo novo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Esqueci de responder as perguntas. Com a técnica e a agilidade que você tem, uma ferramenta ou uma luminária dessas de 6 LEDs ajudaria a aumentar a velocidade na execução do trabalho? Gilardi de Bona. Não, cara, nem um pouco. A lâmpada não ajudaria em nada. Dei um orçamento de R$ 500 em um capu e o cliente ainda ficou de fazer as contas. Provavelmente você não soube passar o orçamento para ele, cara. Tem muita coisa que pode estar errada em como você se posiciona, como você vendeu esse trabalho para ele. Então é isso aí. Bora, que eu tô morrendo de fome. Ainda fiz 30 minutos de bike hoje. Aberta a temporada de cardio, né? Tá chegando a minha competição. Tem que pegar firme. Fui.
Valeu, galera. A gente se vê numa próxima aula.